Faz 4 anos que Vanessa morreu. 4 anos desde o telefonema que me quebrou por dentro, desde o som do vidro se partindo no asfalto molhado, desde o vazio que virou rotina. Às vezes acho que ainda ouço a risada dela ecoando pelo corredor, aquele riso leve que vinha sempre antes de algum desastre culinário. Hoje, o único som que preenche a casa é o roronar de gatos e o tilintar das coleiras que penduro na parede da sala. Não sei em que momento minha vida passou a se resumir a cuidar dos animais dos outros. Talvez tenha sido a única forma que encontrei de continuar respirando, de dar sentido às horas que sobram no dia. Depois que ela se foi, vendi o carro, cancelei viagens, me afastei dos amigos. Fiquei com a pensão, os investimentos que fizemos juntas e um coração que parecia não caber mais dentro do peito. A casa que antes era cheia de cheiros e vozes agora é silenciosa, mas os bichos preenchem parte desse buraco. Eles não fazem perguntas. Só pedem colo, comida e um pouco de carinho, e, em troca, me dão o que o mundo deixou de dar, paz. Foi numa tarde fria de abril que conheci Marcela. Recebi uma mensagem formal no meu perfil profissional. Olá, Eduarda. Vi suas recomendações. Preciso de alguém de confiança para cuidar das minhas gatas por um tempo mais longo. Pode me ligar quando puder? Demorei uns minutos para responder. Não por falta de interesse, mas porque ultimamente qualquer tipo de contato novo me causa hesitação. Ligo o celular, olho a foto de perfil dela, uma mulher de cabelos castanhos claros, sorriso discreto, talvez na casa dos 30 e poucos. O tipo de pessoa que parece estar sempre no controle, mesmo quando o mundo cai em volta. Mandei uma mensagem simples. Oi, Marcela. Sim, claro. Posso te ligar agora? A conversa foi objetiva no começo. Ela precisava viajar a trabalho por períodos longos e queria alguém para cuidar de suas 2 gatas, Mel e Safira, durante cerca de 6 meses, com idas e vindas curtas entre as viagens. Quase como uma estadia fixa, com um pequeno salário mensal, acomodação e despesas pagas. Você teria que ficar na minha casa parte do tempo. Não o tempo todo, claro, pode manter sua rotina, mas nos períodos em que eu estiver fora, preferia que dormisse lá. Elas são muito apegadas. A voz dela pelo telefone era calma, com uma cadência firme que transmitia confiança. Mas havia algo mais, uma pontinha de cansaço, talvez solidão disfarçada. Reconheci de imediato, é o mesmo tom que eu uso quando falo demais sobre trabalho para não falar sobre o resto. Marcamos de nos encontrar na casa dela, num bairro residencial silencioso, onde as ruas são cobertas por árvores que parecem cochichar quando o vento passa. Cheguei no horário combinado, usando minha velha mochila de lona e o casaco azul que Vanessa adorava. Ainda me sinto protegida quando o uso. Marcela abriu o portão com um sorriso contido. Eduarda. Sim. Entra, por favor. O interior da casa era espaçoso, mas não impessoal. Havia livros empilhados no chão, uma xícara esquecida sobre o piano e o cheiro suave de incenso misturado a café. As gatas apareceram de imediato. Uma delas, Mel, branca com manchas cinzentas, subiu no braço do sofá e me olhou como quem avalia intenções. Safira, a preta de olhos verdes, se aproximou devagar, curiosa. Marcela observava em silêncio, e percebi um sorriso discreto surgir quando Safira finalmente deixou que eu a acariciasse. Ela não costuma se aproximar tão rápido, disse ela, encostando-se na porta. Animais sentem quando alguém gosta deles, respondi, ainda ajoelhada. Ou quando alguém precisa deles, completou, num tom baixo, quase como se falasse consigo mesma. Fiquei alguns segundos em silêncio. Aquelas palavras me atravessaram sem pedir licença. Ela me mostrou o resto da casa, o quarto de hóspedes onde eu ficaria, a cozinha organizada, o escritório repleto de papéis e post-its. Sou arquiteta, trabalho com projetos sustentáveis. Passo muito tempo fora, em obras, viagens. É uma loucura. Assenti, tentando não parecer curiosa demais. E as meninas, as gatas, comem só ração específica, sem corantes, e dormem no quarto comigo quando estou aqui. Mas se você ficar à vontade, elas se acostumam fácil. Fiquei olhando para ela por um instante. Havia algo em Marcela que me lembrava o início de um inverno, uma beleza contida, fria por fora, mas com algo quente escondido sob as camadas. Enquanto conversávamos sobre horários, alimentação e chaves de emergência, percebi que começava a me sentir confortável. Era estranho. Fazia tanto tempo que não me sentia assim na presença de alguém. Quando me despedi, ela me acompanhou até o portão. Você parece alguém tranquila, disse ela. Acho que vai ser bom para elas.
E talvez para mim também, saber que estarão com alguém de confiança. Sorri de volta, e por um segundo nossos olhares se cruzaram num silêncio longo, quase hesitante. Nos dias seguintes, organizei minha rotina para dividir o tempo entre minha casa e a de Marcela. No início, o combinado era simples: eu ficaria lá durante os períodos em que ela estivesse fora e voltaria para minha casa quando ela retornasse. Mas logo percebi que a presença dela oscilava tanto que era como se eu tivesse me mudado sem perceber. As manhãs eram calmas, o som da chaleira, as gatas correndo entre meus pés, o sol atravessando as cortinas da sala. Às vezes, eu me pegava observando as fotos de Marcela sobre o aparador. Havia uma dela no topo de uma montanha, outra num café em Lisboa, e uma em preto e branco abraçando um cachorro idoso. O tipo de pessoa que ama intensamente, mas não fala sobre isso. Um dia, enquanto eu regava as plantas do quintal, ouvi o som do portão se abrindo. Era ela, de volta antes do previsto. Cabelos presos, roupas amassadas de viagem, um cansaço visível nos olhos. Desculpa aparecer assim, não consegui avisar. O voo foi adiantado. Tudo bem, Mel e Safira ficaram ótimas. Acho que elas sentiram falta de você. E você? Ela perguntou, sorrindo de leve, num tom que poderia ter passado despercebido se eu não tivesse o ouvido treinado para sutilezas. Ri baixinho, desviando o olhar. Eu também tô me acostumando com elas. Que bom! Aquele que bom ficou ecoando em mim o resto da noite. Nos dias seguintes, nossa convivência foi se tornando natural. Ela acordava cedo, eu preparava o café e as gatas disputavam o colo de quem estivesse mais parada. Conversávamos pouco no início, sobre plantas, filmes, receitas, mas havia algo nas pausas entre as falas, nos olhares rápidos, nas risadas contidas, que parecia tecer uma linguagem própria. Às vezes, eu a ouvia falar sozinha no escritório, concentrada em prazos e reuniões. Outras vezes, a encontrava sentada no jardim com uma taça de vinho, observando o céu. Nessas horas, me lembrava de Vanessa. Não por comparação, mas porque percebia o quanto ainda havia vida em mim, mesmo depois de tanto tempo tentando esquecê-la. Marcela, sem saber, estava abrindo frestas onde antes só havia silêncio. Na sexta semana, antes de viajar novamente, ela me entregou uma cópia da chave principal. Para você entrar quando quiser. Pode ficar à vontade aqui. Olhei a chave por alguns segundos. Era só uma peça de metal, mas para mim parecia algo mais. Um convite silencioso para voltar a habitar o mundo. Obrigada, Marcela. Obrigada a você, Eduarda. E, naquele instante, senti algo que há muito tempo não sentia. O leve e assustador pressentimento de que a vida estava, aos poucos, querendo me tocar de novo. Já fazia quase 2 meses que eu entrava e saía da casa de Marcela como quem aprende a respirar de novo. Cada vez que ela viajava, eu voltava para o meu refúgio silencioso, meu apartamento cheio de lembranças. E cada vez que retornava, as gatas corriam ao meu encontro, como se me dissessem: ela vai voltar logo, fica tranquila. Mas o que eu sentia não era apenas a ausência delas. Era o vazio que Marcela deixava quando partia. Uma ausência nova, diferente da de Vanessa. Não era dor, era expectativa. Comecei a perceber pequenos detalhes. O perfume que ela deixava nas almofadas. As anotações à margem dos livros. O copo de vidro sempre meio cheio, como se ela fosse interrompida no meio da vida. Eu tentava não pensar demais, mas o som da voz dela ficava na minha cabeça mesmo depois que ela desligava o telefone. Está tudo bem aí, Eduarda? E eu respondia sempre igual: está sim, tudo em paz. Mas não dizia que a paz às vezes me sufocava. Na terceira viagem, ela me mandou uma mensagem tarde da noite. Amanhã volto para casa. Pode deixar o vinho aberto. Respondi apenas: claro. Mas passei a noite em claro, pensando por que aquela simples frase me deixou tão desperta. No dia seguinte, Marcela chegou exausta, mas o olhar dela tinha um brilho diferente, como quem está feliz por voltar a um lugar que a entende. Você abriu o vinho? Abri. Quer tomar comigo? Fiquei em silêncio por um segundo. Fazia tanto tempo que ninguém me fazia um convite tão simples. Sentei com ela na varanda. O entardecer dourava o quintal e as gatas dormiam em nossas pernas. Tem horas que eu queria ter nascido bicho, ela disse de repente. Por quê? Porque eles sentem tudo sem precisar explicar. Não guardam nada, não disfarçam. Sorri. Talvez seja por isso que eu gosto deles. Ela me olhou por um instante, e foi um daqueles olhares que duram mais do que deveriam. Você é uma pessoa bonita,
Eduarda. Quase deixei o copo cair. Obrigada, respondi, tentando desviar os olhos, mas o coração já estava batendo rápido demais. A noite caiu devagar, e a conversa foi mudando de rumo. Falamos sobre perdas, sobre como o tempo não cura, só acomoda a dor num canto mais fundo. Eu também perdi alguém, ela disse. Mas não por morte. Ela só foi embora. Olhei para ela, surpresa com a confissão. E você esperou que voltasse? Por um tempo, sim. Depois percebi que eu também tinha ido embora de mim. Ficamos em silêncio, o tipo de silêncio que não pede resposta, só presença. Quando nos levantamos, ela tocou de leve meu braço. Foi rápido, mas suficiente para despertar um arrepio que percorreu todo o corpo. Obrigada por cuidar delas. E de mim, um pouco. Sorri, com um nó na garganta. Eu só faço o que amo. Então deve amar muito o que faz, ela respondeu, e subiu as escadas, deixando no ar um perfume de jasmim e uma pergunta que eu não soube calar dentro de mim. Nas semanas seguintes, tudo ficou mais denso. Não havia nada explícito, apenas gestos que carregavam algo escondido. O toque acidental das mãos na cozinha. As conversas longas à meia-noite. Os olhares que insistiam em se encontrar no reflexo do vidro da janela. Eu tentava me convencer de que era apenas amizade, afeição, empatia. Mas o corpo não mente. Meu coração batia diferente quando ela chegava. E o silêncio entre nós, antes confortável, começou a doer de outro jeito, o tipo de dor que nasce do desejo. Um domingo à noite, ela voltou mais cedo de uma viagem e me encontrou preparando a janta. Você cozinha bem, ela disse, encostando-se na bancada. Aprendi com Vanessa. O nome saiu sem querer. Por um segundo, temi ter estragado o clima. Mas Marcela não recuou. Ela devia ser uma mulher incrível. Era. E você ainda ama? Olhei para ela, e pela primeira vez, não soube responder. Acho que o amor muda de forma. Às vezes vira lembrança. Às vezes vira medo. Marcela se aproximou, devagar. E se virar coragem? A pergunta ficou suspensa entre nós, junto com o cheiro de alho e vinho. Não houve toque, nem beijo. Apenas aquele instante em que o ar parece parar. As gatas observavam da porta, como se percebessem o que eu ainda não queria admitir. Havia algo novo nascendo ali. Algo que me assustava tanto quanto me atraía. Nos dias seguintes, tentei colocar distância. Dormi no quarto de hóspedes, evitei jantares, me escondi atrás das tarefas. Mas ela percebeu. Marcela sempre percebia. Você está diferente, disse ela, certa noite. Talvez eu esteja só cansada. Ou com medo. Fiquei em silêncio. Ela se aproximou, as luzes baixas refletindo nos olhos dela. Eu também tenho medo, Eduarda. Mas às vezes, é o medo que mostra onde a vida quer recomeçar. E antes que eu pudesse responder, ela se afastou, subiu as escadas e deixou o som dos passos se perder entre os quartos. Aquela noite eu não dormi. Senti que algo tinha mudado, mesmo que nada tivesse sido dito. As gatas dormiam encolhidas entre minhas pernas. Lá fora, a chuva começou a cair devagar, como se o mundo inteiro respirasse junto comigo. Fechei os olhos e pensei em Vanessa, e, pela primeira vez, não chorei. Só senti um tipo novo de saudade, uma saudade que não doía. Talvez o amor não acabe. Talvez ele só mude de nome. E o novo nome dele, eu suspeitava, estava gravado no som da voz de Marcela. Às vezes, quando eu estava sozinha na casa de Marcela, me pegava imaginando como era a vida dela antes de eu entrar ali. Quem sentava naquele sofá? Quem deixava o cabelo espalhado no travesseiro? Quem ela esperava? E quem ia embora? Eu não perguntava, e ela nunca contava. Mas havia vestígios. Perfumes que não eram dela, uma pulseira esquecida na penteadeira, uma taça solitária sobre o piano. Eu dizia a mim mesma que não tinha direito algum de sentir nada. Eu era a cuidadora das gatas. Uma convidada no território dela. Mas a verdade é que, quanto mais tempo eu passava ali, mais difícil era fingir que eu não estava me apaixonando. Era uma tarde de sábado quando tudo começou a mudar. Marcela tinha voltado de viagem há 2 dias. Me mandou uma mensagem dizendo que ficaria o fim de semana em casa, que podia descansar. Mas algo em mim dizia para passar lá, checar se estava tudo bem, ver as meninas. Quando cheguei, o portão estava entreaberto. Ouvi risadas vindo da varanda. 2 vozes femininas. Congelou tudo dentro de mim. Pensei em voltar. Fingir que não tinha vindo. Mas Mel me viu pela janela e começou a miar, denunciando minha presença. Marcela apareceu logo depois,
com o cabelo solto e um copo de vinho na mão. Eduarda, não sabia que vinha. Eu também não, só vim ver as meninas. Atrás dela, uma mulher alta, de vestido preto, apareceu com um sorriso ensaiado. Essa é a Eduarda. É, sim. Ela cuida das gatas quando viajo. Aquela frase me atravessou. Ela cuida das gatas. Nada mais justo, era o que eu fazia. Mas o jeito como Marcela disse aquilo, contido, quase defensivo, fez o ar entre nós ficar pesado. Fiquei alguns minutos ali, trocando frases rápidas, tentando disfarçar o desconforto. Quando me despedi, Marcela me acompanhou até o portão. Desculpa, não queria que se sentisse invadida. Não foi nada, menti, sorrindo. Boa noite. Voltei para casa com o peito apertado. Não era ciúme. Ou talvez fosse. Mas mais do que isso, era a sensação de que algo que estava nascendo em silêncio tinha sido interrompido, como uma música que alguém desliga no meio. Nos dias seguintes, evitei qualquer contato. Fiquei apenas com as visitas básicas, rápidas, sem café, sem conversa. Até que, numa quarta-feira cinzenta, ela mandou mensagem. Preciso conversar contigo sobre minha próxima viagem. Pode passar aqui mais tarde. Demorei a responder, mas acabei indo. Chovia fraco, e o cheiro de terra molhada me trouxe de volta lembranças que eu achava que tinha enterrado. Quando ela abriu a porta, estava diferente, sem maquiagem, cabelo preso, uma blusa larga de lã. Oi, disse ela, um pouco sem jeito. Oi. Obrigada por vir. Ficamos um tempo em silêncio. As gatas se enroscaram nos meus pés como se sentissem que algo precisava ser consertado. Sobre aquele dia, ela começou. Eu queria que soubesse que não era o que pareceu. Assenti, mas não confiei na voz para responder. Era uma ex-alguém com quem me envolvi por um tempo. Mas não é nada. Ela apareceu sem avisar, eu fui educada, só isso. Você não me deve explicações, Marcela. Talvez não, ela respondeu. Mas eu queria te dar mesmo assim. E então, sem aviso, ela me ofereceu uma xícara de chá e mudou o tom. Fica um pouco. Hoje o dia foi pesado, e eu não quero ficar sozinha. Fiquei. Fiquei por ela, e também por mim. Ficamos horas conversando. Sobre tudo e sobre nada. Sobre o que a gente teme, o que a gente finge superar. Marcela me contou sobre o pai ausente, sobre o primeiro amor que a fez duvidar de si mesma. Eu falei sobre Vanessa, sobre como a perda ainda me acompanhava, mesmo nos dias em que parecia esquecida. Ela ouviu sem interromper. E, quando meus olhos marejaram, ela apenas tocou minha mão. Foi um toque simples, mas senti o corpo inteiro estremecer. O dia foi passando, e quando o sol começou a cair, estávamos no jardim, com as gatas correndo entre as plantas. Marcela olhou para mim e disse: Engraçado, eu achava que já sabia o que era ter companhia. Mas acho que é a primeira vez em anos que me sinto realmente acompanhada. Meu peito apertou. Às vezes a gente só se encontra quando para de procurar. E quando você parou? Quando perdi Vanessa. Ela se aproximou. E se for hora de se encontrar de novo? As palavras dela vieram devagar, quase num sussurro. E antes que eu pudesse pensar, o rosto dela estava perto do meu, tão perto que pude sentir o cheiro doce do chá misturado ao perfume leve de jasmim. O beijo aconteceu como acontecem as coisas inevitáveis, silencioso, tenso, urgente e delicado ao mesmo tempo. Por um instante, tudo desapareceu, o passado, o medo, a dor. Só existia o toque dela, o calor das mãos, o arrepio no pescoço. Mas, no segundo seguinte, me afastei. Não, sussurrei, com a voz trêmula. Eu não posso. Ela me olhou com uma mistura de surpresa e ternura. Eu não tô pedindo que possa, Eduarda. Só que sinta. As lágrimas vieram sem permissão. Eu sinto. E é por isso que eu preciso ir. Ela tentou falar algo, mas apenas assentiu. Tudo bem. Eu entendo. Peguei minha bolsa, as gatas nos observando como se soubessem que algo importante estava acontecendo. Antes de sair, ela disse baixo: Eu não vou desistir de te fazer acreditar que a vida ainda pode ser leve. Fechei o portão e fiquei parada por um instante, respirando o ar frio da noite. Senti o gosto do beijo ainda nos lábios, e o coração dividido entre culpa e desejo. Naquele momento, percebi que o amor não morre com a pessoa que o despertou. Ele apenas muda de forma, de rosto, de nome. E o nome que o destino estava tentando me ensinar, mesmo que eu negasse, era Marcela. Depois daquela noite, o tempo pareceu andar em círculos. Eu voltava para casa,
Tentava preencher as horas com trabalho, leitura, os gatos dos clientes, mas nada encaixava. Tudo o que eu fazia parecia ecoar no mesmo lugar. O beijo que não se completou, o olhar dela, o eu não posso que eu quis transformar em fica. Marcela viajou 2 dias depois. Mandou uma mensagem curta. Cheguei bem. Cuida das meninas por mim. Respondi apenas, sempre. Mas dentro de mim, nada estava bem. Os primeiros dias foram um castigo silencioso. A casa dela parecia mais vazia do que nunca. As gatas dormiam nos lugares de sempre. E às vezes, quando eu passava o pano no chão da cozinha, era como se ainda sentisse o cheiro do chá, o toque das mãos dela nas minhas. Eu não conseguia odiar o que aconteceu. Nem desejar que não tivesse acontecido. Porque, pela primeira vez em anos, eu tinha sentido algo vivo dentro de mim. Algo que me lembrava que eu ainda existia. Mas o medo ainda estava ali. O medo de que se permitir fosse trair a memória de Vanessa. O medo de perder outra vez. Nas semanas seguintes, Marcela me mandava mensagens esparsas. Coisas simples, fotos das obras, um vídeo de um pôr do sol em Lisboa, uma frase curta. As meninas estão bem. Mas cada mensagem parecia carregar algo que não cabia nas palavras. Uma noite, ela mandou só isso. Sinto falta de conversar com você. Fiquei olhando para a tela por minutos, o coração acelerado. Respondi com os dedos trêmulos. Eu também. Depois disso, a distância virou presença. Conversávamos quase todos os dias, de manhã, à tarde, antes de dormir. Sobre o tempo, o trabalho, as gatas, mas também sobre o que não conseguíamos dizer em voz alta. Ela me mandava fotos de onde estava, e eu reconhecia nelas o mesmo vazio que me acompanhava aqui. E aos poucos, o silêncio entre nós deixou de doer, passou a ser um abrigo. Até que, um mês depois, ela mandou uma mensagem diferente. Volto amanhã. Queria te ver. Li aquela frase tantas vezes que perdi a conta. O coração disparou. Fiquei andando pela casa, inquieta, tentando convencer a mim mesma de que seria só uma conversa, como sempre. Mas o corpo sabia que não era. Quando cheguei à casa dela no dia seguinte, o céu estava limpo, o vento leve, e as gatas miavam como se esperassem a cena seguinte de uma história que elas já conheciam o final. Marcela abriu a porta com um sorriso tímido. Oi, Eduarda. Oi. Quer entrar? Entrei. A casa estava perfumada, o mesmo aroma de jasmim que parecia sempre anunciar alguma coisa entre nós. Ela me ofereceu café. Sentei na mesma mesa onde havíamos conversado tantas vezes, mas agora tudo parecia diferente, como se cada detalhe da casa respirasse junto com o que eu tentava esconder. Falamos sobre coisas banais, as plantas, o frio, o barulho dos vizinhos. Mas o ar entre nós estava carregado, como uma tempestade prestes a cair. Eu pensei muito em você, ela disse de repente. Fiquei em silêncio, o café esfriando nas minhas mãos. Pensei em tudo o que não te disse. E em tudo o que você não me deixou dizer. Suspirei. Marcela. Não precisa me responder, ela interrompeu. Só queria que soubesse. O jeito como ela me olhava era quase um pedido. Um pedido para eu parar de fugir. Nosso silêncio foi interrompido por Mel pulando sobre a mesa e derrubando o açúcar. Rimos, e foi nessa risada que tudo começou a se desfazer. O medo, o peso, o passado. Ela se aproximou, lentamente, como quem pede permissão a cada passo. Eu não quero te substituir, disse, baixinho. Nem ocupar o lugar de ninguém. Só quero estar no espaço que a vida deixou livre para mim. Senti o coração tremer. E se esse espaço ainda estiver cheio de fantasmas? Então eu fico em silêncio com eles, até que se cansem. Fechei os olhos, sentindo o rosto dela tão perto que o ar entre nós parecia uma linha tênue, prestes a se romper. E então ela me beijou, de novo, mas dessa vez eu não recuei. O beijo foi lento, profundo, como quem acende uma vela no escuro depois de muito tempo sem luz. Senti o gosto do café e o calor da pele dela, o mundo inteiro cabendo naquele instante. Quando nos afastamos, minhas mãos ainda tremiam. Eu não sei o que vai ser, confessei. Nem eu, ela respondeu. Mas a gente não precisa saber para sentir. Ficamos o resto do dia juntas. Fomos ao parque com as gatas em suas caixinhas de passeio, rimos quando uma delas escapou para subir num banco, tiramos fotos, almoçamos num restaurante pequeno, conversamos como se o tempo tivesse voltado a andar. No caminho de volta, o sol se punha devagar, e pela primeira vez, eu não senti culpa. Senti paz. Uma paz que vinha de dentro, como se Vanessa me dissesse, em algum canto da memória. Vai. Vive.
À noite, sentadas na varanda, Marcela encostou a cabeça no meu ombro. Eu queria que esse dia não acabasse. Os dias acabam, respondi. Mas o que a gente sente fica, mesmo quando o sol se vai. Ela sorriu, e naquele sorriso eu entendi que o amor não vem para substituir, vem para transformar. Naquela noite, quando fui embora, olhei para trás e vi Marcela parada na porta, com Mel e Safira a seus pés. 3 vidas que, de alguma forma, agora também eram minhas. E eu soube, sem precisar dizer, que eu estava voltando para casa, não para uma casa de paredes e móveis, mas para uma casa feita de presença, de olhar, de recomeço. Dizem que quando a vida resolve voltar, ela não pede licença. E foi assim comigo. Depois daquele beijo, nada mais parecia igual. O ar tinha outro peso, o tempo outro ritmo. Até as manhãs, que antes eram simples repetições, agora tinham o gosto suave da expectativa. Marcela não me cobrou nada. Não houve promessas, nem planos. Só gestos, pequenos, constantes, como quem aprende a falar outra vez depois de anos em silêncio. Ela viajava menos. Ficava mais tempo em casa, e eu também. E entre cuidar das gatas, preparar o café, regar o jardim e conversar sobre o que não dizíamos, fomos, sem perceber, construindo um lar. Um lar que não era feito de paredes, mas de presença. Eu ainda tinha medo. De me permitir. De ser feliz. De olhar para ela e ver algo que o tempo pudesse, um dia, me tirar de novo. Mas toda vez que ela me olhava, com aquele jeito sereno, firme, paciente, era como se dissesse sem palavras: você pode ficar. E eu ficava. Um pouco mais a cada dia. Numa noite fria de julho, estávamos sentadas na varanda. O céu era uma mistura de cinza e prata, e as gatas dormiam enroladas em um cobertor aos nossos pés. Marcela segurava uma caneca de chá e olhava o vazio. Você ainda pensa nela? A pergunta veio mansa, sem peso, sem ciúme. Penso, respondi. Mas não dói mais. Ela assentiu, olhando o horizonte. Sabia que eu achava que nunca ia me apaixonar de novo. E agora? Agora acho que o amor não tem medo de quem carrega cicatrizes. Ele só aprende a tocá-las com cuidado. Olhei para ela e sorri, sentindo o peito se abrir num misto de ternura e arrepio. E naquele instante, entendi que não era sobre substituir ninguém. Era sobre permitir que o amor tivesse novas formas, novas cores, um novo jeito de acontecer. Os dias que vieram foram lentos e bonitos. De manhã, ela me esperava na cozinha, descalça, preparando o café. De tarde, eu lia em voz alta trechos de livros para ela enquanto Mel dormia no colo de Marcela e Safira se enroscava em meus pés. De noite, assistíamos filmes, trocando olhares longos demais, risadas baixas e silêncios cheios de tudo. O toque começou a nascer nas pequenas coisas. Um fio de cabelo que ela tirava do meu rosto. Uma mão que se apoiava na minha. Um abraço que durava segundos a mais do que precisava. E uma noite, sem que nada fosse dito, o mundo simplesmente se alinhou. A chuva caía lá fora, fina e constante, e a luz amarelada da sala deixava o ambiente com um calor que não vinha só das lâmpadas. Eu estava sentada no chão, brincando com Safira, quando ela se aproximou por trás e se abaixou ao meu lado. Posso? Perguntou, como se precisasse de permissão para encostar. Respondi apenas com um olhar. As mãos dela roçaram levemente as minhas, e foi como se o tempo parasse. O toque se tornou um pedido, depois um convite, e logo tudo era só respiração e proximidade. Ela me beijou, e dessa vez eu não fugi. O beijo era calmo, profundo, cheio de tudo que ficou preso por meses: desejo, ternura, medo, coragem. Senti o coração acelerar, e quando me afastei, ela encostou a testa na minha. Não precisa ter medo, sussurrou. Eu também tenho. Rimos baixinho, como duas pessoas que se encontraram depois de uma longa travessia. E ali, entre o som da chuva e o ronronar das gatas, a vida começou de novo. Os dias seguintes foram um aprendizado de leveza. Dividíamos a rotina, o café, as manhãs lentas e até os silêncios. E eu percebia, a cada toque, a cada riso, o quanto estava voltando a ser inteira. Às vezes, acordava antes dela e ficava observando-a dormir, o rosto tranquilo, o cabelo bagunçado, o peito subindo e descendo devagar. Pensava em como era possível amar de novo sem culpa. Como o amor pode ser uma forma de agradecer a vida, e não de desafiar o passado. Uma tarde, enquanto regávamos as plantas, ela me olhou e disse: Sabe o que é bonito? Você cuida de tudo com amor. Até do que não é seu. Sorri. Talvez porque,
no fundo, tudo o que a gente ama, de alguma forma, é. Ela se aproximou e me abraçou por trás, o sol batendo em nossos rostos, as gatas brincando no gramado. E naquele instante, percebi que já não havia mais medo. Vanessa ainda morava em mim, mas agora, num lugar sereno, de lembrança. Marcela era o agora. Era a brisa, o riso, o toque. Era o amor que vem quando a gente não está mais procurando, mas simplesmente pronto para receber. Naquela noite, antes de dormir, ela me perguntou: "Você acha que o amor tem hora certa para chegar?" Pensei por um instante. Não, acho que ele só chega quando a gente finalmente para de pedir para ele ir embora. Ela riu, e o som da risada dela foi o mais bonito que já ouvi. E enquanto adormecíamos, com as gatas deitadas entre nós, senti uma certeza tranquila crescer dentro do peito. A vida tinha voltado. O amor também. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha mais vontade de fugir. O tempo tem um jeito curioso de nos devolver a nós mesmas. Às vezes, ele não apaga a dor, apenas a reorganiza. Coloca os sentimentos no lugar certo, os vazios no tamanho exato, e deixa que a vida floresça nos espaços onde antes só havia silêncio. Hoje, faz quase um ano desde que eu deixei de cuidar da casa de Marcela para passar a viver nela. E, de todas as decisões que já tomei, essa foi a mais simples e, ao mesmo tempo, a mais corajosa. A casa é a mesma, mas tudo mudou. Os móveis ganharam novas posições, o piano agora tem fotos nossas em cima. Uma de um dia de chuva em Lisboa, outra de um domingo no parque com as gatas. Na parede da sala, há um quadro pequeno com uma frase que Marcela pintou à mão. O amor não substitui. Ele recomeça. Às vezes acordo antes dela, preparo o café e fico observando o sol entrando pelas frestas da janela. As gatas já sabem a rotina, Mel pede colo, Safira observa o vapor subindo da xícara. E eu me pego sorrindo sozinha, pensando em como é bonito estar viva e sentir tudo de novo. Marcela aparece logo depois, com o cabelo bagunçado, os olhos ainda sonolentos e um sorriso que sempre parece recém-criado. "Você acordou cedo", ela diz, com a voz rouca. "É que o dia me chamou antes." Ela ri, e vem até mim, me abraça por trás e encosta o rosto no meu pescoço. "E eu que achei que ia te ensinar a viver devagar. Você me ensinou. Só que agora, eu quero viver tudo." E ela me beija. Um beijo calmo, cotidiano, cheio daquela doçura tranquila de quem não precisa provar nada, apenas sentir. Depois que decidi ficar, começamos a fazer planos pequenos. Reformar o jardim, abrir uma microempresa de cuidados e hospedagem para pets, juntar o amor pelos animais com o que sabíamos fazer de melhor, cuidar. Marcela sempre dizia que eu tinha o dom de acalmar o mundo. Eu dizia que ela era o mundo que finalmente parou para me ouvir. Nos finais de semana, viajamos para o interior, às vezes para uma cabana onde o tempo parece não existir. Ela fotógrafa, eu levo as gatas e um caderno. Escrevo. Não sei se vou publicar um dia, mas escrevo para lembrar que vivi. Foi numa dessas viagens que percebi que algo em mim tinha se curado. Estávamos deitadas sobre uma toalha estendida na grama, o sol filtrado pelas folhas, o som dos pássaros misturado ao riso dela. E eu me dei conta de que, pela primeira vez desde Vanessa, eu não sentia culpa. Nem medo. Nem urgência. Só gratidão. Gratidão por ter amado antes, e por amar de novo. Por ter perdido, e por ter escolhido ficar, mesmo assim. Por ter acreditado, mesmo sem entender como, que a vida ainda tinha algo reservado para mim. À noite, quando o céu se enche de estrelas e o vento sopra devagar, às vezes falamos sobre o passado. Não como quem revisita feridas, mas como quem reconhece o caminho. Você acha que o amor tem um fim? Perguntei uma vez. Marcela ficou em silêncio, pensativa, e respondeu: "Não, acho que ele só muda de endereço." Gostei da resposta. Vanessa não foi embora. Ela só mora agora em outro lugar, talvez em cada gesto meu que aprendeu a amar de novo. Marcela sabe disso. Nunca tentou apagar o que veio antes. E é por isso que o que temos é tão inteiro, porque não nasceu da falta, mas da escolha. Um dia desses, ela me surpreendeu com algo simples e bonito. Estávamos tomando café quando ela me entregou um envelope. Dentro, havia 2 passaportes e uma passagem para Lisboa. "Nosso aniversário de 1 ano", disse, sorrindo. "Quero te mostrar o lugar onde tirei aquela foto que sempre olha pra gente na sala." Olhei para ela e senti o coração aquecer. "Você sabe que eu não sou boa com surpresas." "Eu sei. Mas a vida também não foi, e mesmo assim você ficou." Rimos. E eu percebi que,
No fundo, ela tinha razão. Lisboa foi um presente e um espelho. Andamos por ruas estreitas, tomamos vinho barato em cafés escondidos e ficamos em silêncio diante do pôr do sol sobre o Tejo. Ela segurou minha mão e disse: Eu não quero prometer para sempre. Quero prometer presença. Porque o amor é isso, estar, mesmo quando o tempo muda. E eu entendi. O amor não é um destino, é um estado de estar. E ali, com ela, eu estava inteira. De volta para casa, tudo parecia mais vivo. As plantas cresceram, as gatas ganharam novos brinquedos, e o quadro com a frase dela ganhou uma moldura dourada. Naquele mesmo dia, enquanto ela tomava banho, escrevi algo num pedaço de papel e deixei na cabeceira. Obrigada por não ter desistido de me fazer acreditar. Mais tarde, encontrei o papel de volta, com a letra dela embaixo. Obrigada por ter acreditado. E naquele instante, percebi que talvez o amor não precise de grandes gestos, nem de promessas eternas. Basta o simples. O cotidiano. O toque leve na cozinha, o silêncio partilhado no sofá, o som das gatas dormindo aos nossos pés. Basta o que fica. E o que ficou entre nós é tudo o que importa. O respeito, o riso, o abrigo, o amor, não como substituição, mas como redenção. Hoje, quando alguém me pergunta se eu ainda sinto falta de Vanessa, eu sorrio e respondo: Sinto, mas agora é uma falta leve, feita de gratidão. E quando perguntam quem é Marcela, eu digo: ela é o lugar onde o amor decidiu ficar. E, no fim, acho que é isso que todos nós procuramos. Um amor que não venha nos salvar, mas que nos ensine a viver,